a enchente do rio Tubarão, aqui na nossa região sul, muitas dessas indústrias que eram movidas por meio de rodas d'água foram levadas pela enchente. E esse processo foi se perdendo, porque o modo de vida das pessoas foi se modificando. Chegou a energia elétrica, a cultura do fumo. Então, o espaço do museu ele foi criado para ser um museu e que mostra um pouquinho dessa colonização, de todo esse modo de vida, modo de trabalho desses imigrantes europeus. A colônia Grã-Pará é uma colônia que foi organizada pela Princesa Isabel e Conde D. Como dote de casamento, ela ganhou terras. E então, com essas terras, ela fez a demarcação e colonizou com imigrantes europeus, italianos, alemães, poloneses, letos, ingleses, franceses e outras nacionalidades. Então, eles montaram uma empresa chamada Empresa Colônia Grã-Pará e que hoje, traduzindo para os dias atuais, são 9 municípios que fizeram parte dessa colônia. Os imigrantes europeus eles eram de navio até o porto do Rio de Janeiro até Florianópolis e seguiam de navios ou embarcações menores até o porto de Gravatá, né, e seguiam a pé, carro de boi até os lotes coloniais. Em sua maioria eles traziam pequenos baús com alguns mantimentos, roupas e algumas ferramentas. Porque não existia essa possibilidade de se trazer uma grande quantidade de objetos. E o museu ele traz um pouquinho da história da colonização. A gente tem a documentação dessa empresa, da empresa colonizadora Grã-Pará, são os registros de listas de navios, compra e vendas de títulos de posse de terras, cartas escritas por colonizadores para suas famílias, fala da questão indígena também, do embate imigrante e indígena xoklengues. Então, é uma documentação de uma empresa de colonização e que conta a história também da nossa região sul, da nossa imigração. Então, temos engenho de farinha de mandioca, engenho de cana-de-açúcar, serraria, marcenaria, atafona, movidas pela atração da força d'água. E o museu também traz esses objetos, essa memória deixada por esses imigrantes europeus, né? Então, todo o saber fazer, toda a memória cultural, todo o legado cultural trazido por esses imigrantes. A importância de resgatar um pouco da história, né? Porque as crianças, elas sempre, a gente passa pelos livros, né? Pela teoria, mas a prática muitas vezes não é vista, né? Então a gente traz os alunos aqui para eles verem realmente como era, né? Os nossos antepassados, né? Um pouco da história da família deles mesmo. Nosso museu ele é totalmente diferente dos outros museus. Quando ele foi criado, no Brasil existiam museus normalmente de casas fechadas com objetos, né? Os museus tradicionais que a gente chama. Então o nosso museu ele é dentro da categoria de museus a céu aberto, que já existia na Europa esses tipos de museus, que é como se mostrasse um pouquinho de uma colônia, né? de uma colonização. Então ele foi um marco para a história do Brasil também, dentro da categoria de museus. E ele foi tombado esse ano pelo Instituto Histórico, Artístico e Nacional, o IFAM,
pela sua relevância, ele tem para a história do Brasil, pela história que os colonizadores trouxeram, pelo legado cultural que eles deixaram aqui na região sul. E o Museu ao Ar Livre, ele não representa só a cidade de Orleans, no qual ele está localizado. Ele representa toda a imigração europeia da região sul de Santa Catarina. O museu ele tem o funcionamento de terça a domingo, de terça a sexta ele funciona das 9 ao meio-dia, a 1h30 até às 5h30, que é o horário de entrada. E nos sábados, domingos e feriados, a partir das 9 horas, sem fechar ao meio-dia. O meu nome é Valdirene, hoje tenho formação em museologia. Eu vim trabalhar no museu, eu tinha vindo uma única vez nele e eu me apaixonei por ele, hoje eu falo muito emocionada dele. Eu digo que eu vivo mais no museu do que em casa, então eu sou apaixonada por esse museu e pelo meu trabalho. O meu nome é Nair Lourdes da Silva Baesso, tá? Eu sou professora há 19 anos e trabalho o conteúdo, um resgate da história na sala de aula com a turma do 6º ano, onde eles a gente trabalhou a teoria e hoje eles vêm observar a prática mesmo, o que realmente a gente falou em sala de aula.